presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo em que mostra o momento da assinatura do Marco Legal das Startups. Segundo o presidente, a intenção é facilitar o ambiente de negócios para o Brasil, que é o quarto maior mercado digital do mundo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou: é o Brasil entrando na revolução digital com toda a força. Assista. O Brasil é o quarto maior mercado digital do mundo. Temos evoluído muito nos últimos meses, mas queremos avançar mais ainda, facilitando o ambiente de negócio. Assim sendo, estamos assinando agora um projeto de lei que trata do Marco Legal das Startups. É isso mesmo, Da Costa? É isso mesmo. São grandes avanços no financiamento de startups, reduzindo a burocracia, dando incentivos do governo e tornando o Brasil cada vez mais inovador e um ambiente adequado para as nossas startups. Posso assinar, Paulo Guedes? Pode assinar. É o Brasil entrando na revolução digital com toda a força. Parabéns a vocês dois. Obrigado. Valeu, satisfação. Eu peço já desde já desculpas às dezenas de pessoas cujas perguntas eu não vou ter tempo de ler, mas realmente seria muito abuso do seu tempo ficar muito além com esse debate. Então, a Simone Castro pergunta se o governo Bolsonaro é a favor do uso do 5G. Matheus Almeida fala: é nítido que essa tecnologia 5G tem pessoas por trás que querem nos controlar e ter todo o acesso de nossos dados, etc. Ainda por cima, vindo de uma empresa estrangeira de um país comunista. É possível lidar com o 5G com pré-requisitos? E se existem outras empresas, como a Apple, por exemplo, que pretende trabalhar com 5G, mas de uma maneira diferente, pensando na sua liberdade e privacidade? E Tassiana Balbino pergunta: como o Brasil vai se posicionar diante da demanda dos Estados Unidos em relação a não ser permitida a entrada da Huawei no mercado 5G no Brasil? Será proibida a participação da Huawei e também da ZTE? Eu acho que tinha uma outra, mas aqui mas todas vão mais ou menos na mesma linha. Há um grande interesse dos nossos espectadores sobre essa temática do 5G. Eu sei que o senhor já mencionou rapidamente na palestra, mas talvez pudesse desenvolver um pouquinho mais, e aí talvez já pediria ao senhor para ir emendando nas suas considerações finais, para que a gente já se encaminhe para um encerramento. Por favor. Perfeito. Sobre o 5G, a posição do governo brasileiro tem sido muito clara, tem sido muito transparente, inclusive porque o presidente Bolsonaro tratou do tema em algumas ocasiões, inclusive nas suas lives semanais ali, né, toda quinta-feira, e tratou disso de um modo muito sereno, muito transparente, que é basicamente o que eu vou reproduzir aqui. O que o Brasil tem buscado desde o início, sobretudo no governo Bolsonaro, é compreender primeiro o fenômeno, entender quais são os impactos que isso tem, e aqui, uma vez mais, diferentemente da imprensa, nós não podemos nos dar o luxo de pensar apenas o lado positivo dessa tecnologia. É evidente que essa tecnologia vai ter um impacto econômico e de bem-estar para as pessoas positivo. Em alguns aspectos isso certamente será positivo. Nós teremos novos mercados sendo abertos, não à toa está sendo tratado como uma nova revolução industrial. Nós teremos novos mercados, portanto novos empregos, novas demandas, novas ofertas, e há sem dúvida uma oportunidade muito grande do ponto de vista econômico para o Brasil, mas nós não podemos reduzir tudo à economia. Então, quando o presidente da República se debruça sobre uma decisão dessa dimensão, o que ele tem que fazer e o que ele tem feito é ouvir os especialistas da equipe econômica, ouvir os especialistas da área de ciência e tecnologia, ouvir os especialistas da área de propriedade intelectual, ouvir os especialistas da área de segurança nacional e também de segurança pública, porque todas essas áreas vão ser afetadas por essas novas tecnologias. Ele ouve também pessoas ligadas, evidentemente, à área do direito, as pessoas que compreendem quais podem ser os impactos
legislativos, os impactos constitucionais de uma tecnologia que traz dimensões novas para a vida pública. Então, ele tem ouvido todas essas pessoas e a posição do Brasil tem sido muito serena. A gente não pretende discriminar contra nenhuma empresa, contra nenhum país nesse processo. Isso não é do feitio do Brasil, sequer seria compatível com as nossas leis, mas nós buscaremos sim estabelecer critérios nacionais muito claros, critérios nacionais, por exemplo, sobre a privacidade dos dados que nós desejamos, né? Critérios nacionais sobre a liberdade do uso da internet, critérios nacionais sobre a segurança, à tecnologia, aos produtos, a toda a propriedade intelectual que é desenvolvida no nosso território, critérios nacionais sobre a segurança nacional, quais são as áreas críticas da nossa segurança, a infraestrutura de energia, a infraestrutura de abastecimento, seja abastecimento de energia, de água, seja a infraestrutura de abastecimento de alimentos, tudo isso está sendo analisado para que nós possamos identificar quais são os pontos críticos, começando aí, como eu disse, por aqueles que nós julgamos os mais críticos deles, a privacidade das pessoas, os direitos fundamentais das pessoas, passando aí pelas diversas liberdades, e também por aqueles que afetam a nação, que afetam a soberania nacional, a segurança nacional, a estabilidade nacional. Então, a partir dessa análise que vem sendo feita, eu particularmente tenho me dedicado ao tema, junto com a equipe da assessoria internacional, para que nós possamos orientar o presidente. Há outros órgãos cuidando disso, há discussões ocorrendo no Gabinete de Segurança Institucional, há discussões ocorrendo no Ministério das Relações Exteriores, há discussões ocorrendo no Ministério da Economia, há, por certo, e evidentemente, discussões ocorrendo no Ministério da Ciência e Tecnologia, e agora no novo Ministério das Comunicações, e todas essas informações, bem como as informações que nós temos trocado, temos adquirido através do intercâmbio com países parceiros, estão sendo levadas em consideração na formação de critérios nacionais muito sólidos, muito claros, que não discriminem contra qualquer empresa específica, mas que possam delimitar o que nós julgamos aceitável e o que nós não julgamos aceitável. E não só a respeito da tecnologia, do modo como ela vai ser implementada, mas da manutenção dessa tecnologia, uma vez que ela esteja implementada e funcionando no Brasil, do modo como o acesso a essa tecnologia por softwares vai se dar, ou seja, o que nós estamos encaminhando aqui no governo brasileiro, basicamente é uma abordagem que é soberanista do início ao fim, que delimita esses critérios. Muito provavelmente haverá proposta de autoridades nacionais que possam fazer testes nacionais, testes verificáveis dentro do território nacional de cada uma das tecnologias a serem utilizadas, tanto na infraestrutura de rádio quanto na infraestrutura de software, e que essas tecnologias possam ser testadas para atender esses critérios que vão ser estabelecidos, para que possam proteger a privacidade das pessoas, para que possam garantir que a liberdade delas não vai ser atingida, seja ativamente, através de restrições, ou passivamente, através de manipulações. Tudo isso está sendo levado em consideração, tudo isso está sendo observado com bastante cautela, com bastante cuidado. O presidente Bolsonaro falou de modo mais breve, é verdade, sobre isso, exatamente nesses termos, e nós temos total tranquilidade que a decisão que será tomada pelo governo, que a decisão que será tomada pelas autoridades a quem cabe essas decisões, será plenamente satisfatória com a população brasileira e plenamente satisfatória, inclusive, para as pessoas que se preocupam com esses temas que nós delimitamos aqui: privacidade, liberdade, segurança nacional, estabilidade da nossa infraestrutura crítica. Tudo isso está sendo levado em consideração, tudo isso vai estar presente na decisão, na escolha que será tomada, e eu acredito que isso também, relacionando aqui com o bloco anterior de perguntas, deve posicionar o Brasil em relação a essas mudanças, porque se vocês lembrarem, eu falei, evidentemente, sobre o embate entre soberanistas e globalistas, falei sobre a recomposição, a reconstrução das cadeias globais de produção, mas falei também sobre o impacto enorme que essas novas tecnologias terão sobre o mundo. Imaginem que as pessoas, as autoridades, os países
que detiverem em suas mãos o maior número de informações, o maior número de dados, que sejam capazes de processar esses dados e de utilizá-los inteligentemente, serão as pessoas, os países, as autoridades que, de fato, terão muito poder nos próximos anos, que serão capazes, como eu já disse, de manipular comportamentos de consumo, comportamentos político-eleitorais, serão capazes de manipular até mesmo comportamentos da dinâmica social, portanto, poderão se aprofundar ainda mais nos seus experimentos e nas suas ações de engenharia social. Então, isso é importantíssimo para um país que quer continuar livre, que quer continuar soberano. Isso deve ser tomado com muita cautela, não seguindo recomendações de país A ou B, mas se debruçando sobre o problema autonomamente, olhando para o problema, sem se deixar determinar por pressões de país A ou de país B, sem se deixar determinar pelas pressões das empresas, pelo lobby que é feito, mas pensando naquilo que é melhor para as pessoas, sobretudo para os brasileiros. E é isso que nós temos feito.